Shalom, igreja. Boa noite a todos, mais uma vez. É uma honra poder estar trazendo aqui a palavra para essa amada igreja, amém? Hoje nós vamos falar sobre renove suas forças. Alguém aqui nessa noite já se sentiu cansado, exausto, diante de situações que dizem: meu Deus, eu não suporto mais essa situação que eu estou vivendo? Já deu vontade de jogar a toalha, desistir de tudo? Se isso já aconteceu com você, é bem provável que hoje à noite Deus vai falar contigo também. Amém? Bem, todos nós, em algum momento da vida, a gente já passou por esse momento de dificuldade, a gente já passou por esse momento de tristeza. E trazer essa palavra hoje é justamente trazer um pouco de esperança para aquelas pessoas que já estão um pouco decepcionadas com a vida. No nosso dia a dia, a gente vê muitas pessoas falarem sobre as dificuldades, falarem sobre as tristezas e angústias que elas têm enfrentado diariamente. E eu creio que se lá fora tem pessoas falando isso, é bem provável que aqui dentro da nossa igreja, aqui dentro da nossa casa, também pessoas estejam desanimadas, pessoas estejam cansadas, pessoas estejam exaustas de tudo que têm enfrentado. Mas a boa notícia é que nós temos um Pai Celestial que está atento a tudo, absolutamente tudo. Aquela câmera que está filmando agora o culto, ela tem uma limitação, mas os olhos de Deus estão atentos sobre toda a terra. Bem, talvez você tenha chegado aqui nessa noite, como eu já falei, um pouco cansado, vivendo uma batalha que não acaba nunca. É uma batalha que você diz: meu Deus, mas isso está se repetindo. Pode ser em alguma área da sua vida, pode ser na família, pode ser nas finanças, pode ser no trabalho, pode ser nas amizades. Alguma área da sua vida pode estar um pouco fora do que você considera normal. Mas, como eu já falei nessa noite, a notícia excelente é que nós temos uma fonte de renovação. E essa fonte de renovação, ela funciona 7 dias por semana, ela funciona 30 dias por mês e ela funciona 365 dias por ano. E a melhor notícia é que é totalmente de graça. Você só precisa depositar o seu tempo para você obter as respostas que você necessita. Amém? E um ponto principal para que a gente possa encontrar as respostas que a gente necessita é a palavra de Deus. Então, se você trouxe a sua Bíblia, e se você pode, abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 28. Vamos dar uma lida no livro de Isaías 28. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28, na parte B, diz assim: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que palavra abençoada. Então, se você está cansado de alguma coisa, essa palavra vai falar com você, eu tenho certeza. Bem, aqui no capítulo 40, se a gente for analisar, Isaías ele traz uma mensagem de consolo ao povo de Israel. Deus está falando ali uma palavra para aquele povo. Os israelitas estavam vivendo um momento de exílio e um momento de dificuldade. Imagine você que mora aqui em Lagarto, de uma hora para outra, dizer assim: ó, a partir de agora, vocês terão que desocupar esse lugar e vocês vão para outro lugar totalmente diferente da rotina de vocês. Seria algo ruim para quem vai viver essa situação. Se a gente for parar para pensar um pouco, é algo fora meio de contexto. É uma loucura, mas hoje eu estou aqui e amanhã eu já não sei mais para onde eu vou. Então, diante daquele cenário de tristeza, diante daquele cenário de angústia, diante daquele cenário de decepção, Deus falou com aquele povo. Deus levou uma palavra para aquele povo. Por isso eu digo a você o seguinte:
Deus, Ele conhece as minhas necessidades e conhece as suas necessidades. Deus, Ele conhece as minhas dificuldades e conhece as suas dificuldades. Mas nós precisamos crer nesse Deus que liberta, nesse Deus que cura, nesse Deus que cuida, assim como Deus cuidou desse povo. Tá? Ao refletir o versículo 29, diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aí eu parei para refletir, mas qual é a diferença então entre estar cansado e estar sem forças? É o que está aqui no versículo. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Cansaço você consegue resolver quando você repousa, quando você descansa. Às vezes, o seu cansaço deve ser por conta da sua correria do trabalho. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você não pede ajuda para ninguém, você faz isso, você faz aquilo, e aí você acaba se cansando. Que, consequentemente, depois de algumas horas de repouso, o seu corpo volta a funcionar normalmente. Agora, quando você está sem forças, isso já é algo mais além. Sem forças é quando você já não consegue mais levantar. Você tenta levantar, mas você não consegue. Pessoas que estão vivendo talvez um momento de depressão, são as pessoas que ficam muito deitadas, elas não têm forças para lutar contra aquele processo que ela está vivendo. Eu vou citar alguns exemplos então. Então, quando é que nós ficamos cansados? Quando permitimos que as mesmas situações vivam se repetindo. Você faz alguma coisa hoje e você acaba repetindo e isso vai te cansando. É igual aquela mãe que fica falando para o menino: menino, não faça isso, e o menino faz. Menino, não faça isso, e o menino faz. Ou então fala para o marido: rapaz, não faça mais isso, e o marido faz. E a esposa acaba se cansando. E aí vem as separações. Estou cansada disso. Eu estou farta ou farto disso. Esse cansaço, situações repetitivas, fizeram com que a pessoa ficasse cansada. No trabalho, você faz diversas tarefas, você anda para lá e para cá, você fica com a mente acelerada, você tem preocupações constantes, você tem ansiedade, você tem autocobrança, você busca o tempo todo o perfeccionismo. Calma, você não é máquina, vamos devagar. Você não aceita a ajuda de ninguém, e aí por isso você acaba se sobrecarregando. Todo esse cansaço, depois de algumas horas de repouso, seu corpo vai voltar a funcionar normalmente. Mas agora, quando é que eu fico sem forças? Ou quando é que outra pessoa fica sem forças? Existem aqui alguns exemplos de pessoas que passam por situações que ficam totalmente sem forças. Uma pessoa fica sem forças quando ela é traída por alguém em quem confiava completamente. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que foi traída, que a vida de uma hora para outra veio ao chão, ruiu? Essa pessoa, ela busca forças, mas ela não consegue. Ela depositou tanta confiança no outro, mas ela já não consegue mais. Uma outra situação que faz com que a pessoa talvez fique sem forças, principalmente homens, é quando enfrentam um deserto financeiro. Quando a dificuldade bate na porta. Alguns têm o ímpeto de resolver a situação, mas outros homens travam. Outras pessoas travam e não conseguem mais encontrar forças para resolver a situação. Existe mais uma situação difícil que as pessoas enfrentam e perdem toda a força. Quando está vivendo um luto por ter perdido alguém que marcou a sua vida, por ter perdido um ente querido, por ter perdido alguém que fazia parte do seu seio familiar, aquela pessoa que ela considerava o marco principal da família, da casa. Quando esse ente querido, ele deixa essa família, muitas pessoas entram em colapso, porque elas não conseguem mais encontrar forças para conseguir superar esse luto. O salmista, diante dessa situação, de uma situação parecida que eu estava lendo aqui, fazendo essas reflexões sobre quando as pessoas ficam sem forças, e lendo Salmos, eu vi que ele fez uma pergunta interessante. Geralmente as pessoas se abatem muito, as pessoas ficam tristes diante dessa situação. E o salmista fez a seguinte pergunta: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei.
Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse salmo ele nos ensina o seguinte: diante de qualquer situação que você tiver, você deve pôr a sua esperança em Deus, porque não existe nenhuma situação difícil que não possa ser resolvida. As pessoas estão ficando decepcionadas porque elas estão colocando esperanças no homem e não em Deus. Todas as vezes que eu coloco a minha esperança em alguém, eu vou me decepcionar. Isso faz a gente ficar de olhos abertos. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: quando você estiver fraco, eu vou parafrasear, quando nós estivermos muito fracos, ele diz o seguinte: olha, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Talvez hoje você esteja tentando mostrar para todo mundo que você é forte, mas aí dentro, só você e Deus sabe o que é que você tem passado. As lutas e dificuldades que você tem passado. Por isso, nessa noite, nós precisamos renovar as nossas forças, mas as nossas forças precisam estar em Deus. Amém, igreja? É importante a gente lembrar que o Senhor não oferece ajuda apenas aos fortes. Ele socorre especialmente aqueles que reconhecem sua fraqueza e dependência. Como eu já falei, a força humana é limitada. Perceba o que a Bíblia diz no mesmo versículo que a gente leu. A Bíblia diz o seguinte: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mesmo os mais jovens, que são sinônimos de vigor e energia, podem se cansar e falhar. Por isso, meus irmãos, lembrem-se de que Deus é a fonte inesgotável de força para aqueles que colocam a sua confiança nele. E por isso vale a pena recitar esse lindo versículo. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, da Igreja Luz para as Nações, nós confiamos em quem? Amém. Nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos ter isso. Quem nunca acordou triste, decepcionado porque um amigo apunhalou pelas costas? Quem nunca? Quem nunca foi dormir chateado com a esposa, quis conversar com ela no outro dia, ela virou as costas, não quis mais conversa? Quem nunca passou por um deserto tão difícil, achando que nunca tinha solução? Nós precisamos ter esperança. Talvez essa noite é uma mensagem de esperança, para que nós possamos esperar em Deus. É Ele que nunca vai nos decepcionar. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: em quem você tem confiado? Quando tudo parece desabar, para onde é que você tem corrido? No popular mesmo assim, quando o sapato aperta, você corre para quem? Será que você corre para um vizinho? Será que você corre para uma amiga? Será que você corre para um amigo, mas você não corre para Deus? Você já não conversa mais com Deus? Você não busca primeiro a orientação de Deus? Uma das coisas que tem me ensinado muito é eu entender que pessoas vão me decepcionar. E quando eu entendo que pessoas vão me decepcionar, a gente já fica mais preparado. Mas eu também preciso entender que eu vou decepcionar outras pessoas. Porque nós temos uma síndrome de achar que só os outros vão nos decepcionar, só os outros vão nos magoar. Mas nós precisamos estar firmes para quando a tristeza chegar, a gente saber como resolver a situação. Para onde é que você vai correr? Antes, eu corria para qualquer outro lado, mas hoje, eu corro para os braços do meu Pai. Eu prefiro conversar com Ele, porque eu sei que as minhas dores, Ele não vai compartilhar com ninguém para depois estar fazendo chacota. E é isso que Ele quer fazer com você também. Se você está nessa noite, cara, desesperançado da vida, se você está triste com alguma situação da vida, entenda que há um Deus que está cuidando de você. Entenda que há um Deus que Ele quer o seu bem. Não coloque sua esperança em homens, mas coloque a sua esperança em Deus. Aprenda a confiar no Senhor com perseverança, mesmo quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis, pois isso é uma atitude de fé, dependência e esperança. Na Bíblia não encontramos ninguém que tenha confiado totalmente no Senhor e que tenha saído derrotado em alguma situação. O problema que você enfrenta hoje
pode servir de trampolim para você alcançar o próximo nível. O importante é não deixarmos o cansaço nos vencer. Mas vale a pena lembrar que a fé não elimina as nossas lutas, mas nos mantém de pé diante de todas elas. Não é porque você está vindo à igreja, não é porque você está lendo a Bíblia, não é porque você está buscando Deus, que a sua vida vai ser mil maravilhas. Se tem alguém dizendo para você que a sua vida vai ser um mar de rosas, é mentira, porque o próprio Jesus disse aí, no mundo vocês terão aflições. Mas ele também dá um recadinho, ei, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós devemos buscá-lo. Nós devemos colocar a nossa esperança e confiança nele. Mas para você não se sentir sozinho, se você está passando por um momento de dificuldade, tristeza, angústia, e você diz, meu Deus, só está acontecendo comigo, eu corro tanto, batalho tanto, trabalho tanto, mas parece que isso só está acontecendo comigo. Eu vou te dar um ponto de alegria para você. Existem homens na Bíblia também que passaram por tristezas, que passaram por angústias, que passaram por decepções. Eu vou citar 2 deles. Nós vemos aqui alguns homens. Veja, Moisés. Moisés, ele liderava um grupo de pessoas. Quem trabalha com pessoas sabe que é totalmente estressante trabalhar com pessoas. Lidar com pessoas, existem momentos que você parece que você vai perder a paciência. E Moisés, ele estava vivendo isso daí. Moisés, ele chegou a ter um esgotamento severo devido à liderança estressante do povo no deserto e pediu a Deus para aliviar a sua carga. Quem já leu essa passagem sabe que o povo reclamava que não era brinquedo com ele. Meu irmão, Deus falava com ele, ele fazia o que Deus mandava, mas o povo reclamava. Se estava reclamando com um homem de Deus, imagina o que vão reclamar de mim e de você. Meros mortais também. Mas existia um outro homem, o profeta Elias, homem de Deus. Ele, ao ser perseguido por Jezabel, ele teve muito medo e orou a Deus pedindo a morte. E quantos de nós aqui já não fizemos esse tipo de oração diante de uma situação de estresse? Esse profeta, ele tinha vencido a maioria de todos os profetas ali, nessa situação. Jezabel ficou furiosa com o homem e disse, agora eu vou botar para te matar. Eu estou só parafraseando, viu, pessoal? Eu vou colocar para te matar. E ele tremeu na base. Ele ficou com medo. Quem não ficaria com medo, sabendo de uma ameaça de morte? Hoje eu vou na sua casa e eu vou te matar. Qualquer um de nós ficaria com medo de uma situação como essa. E é absolutamente compreensível o medo que Elias teve. E ele fez uma oração pedindo a morte. Para alguém pedir a morte, a pessoa deve estar passando por uma situação de estresse tremendo. Essa pessoa que está falando para você, já chegou a fazer uma oração desse tipo. Quando eu concluí o ensino médio, em 2002, eu morava em Santa Brígida, uma cidadezinha da Bahia. Meus pais ainda moram lá. Eu tinha concluído o ensino médio. Lá, emprego em uma cidade pequena, totalmente escasso. Antes a gente não tinha essa perspectiva de faculdade como hoje já tem. Em 2002 era já um pouco mais reduzido, você imagina no interior da Bahia. E eu lembro muito bem que eu conversando com minha mãe, eu disse o seguinte, mãe, se eu não arrumar um emprego, eu tenho coragem de me matar. Minha mãe ficou, você está doido, meu filho? Que história é essa? Tenho, mãe, eu tenho coragem de me matar. Porque era meu pai para tudo dentro de casa. Aí você já com 18 anos praticamente, 19, você está esperando seu pai em uma situação dessa. Eu olhei para ela e disse, mãe, se eu não conseguir um emprego, eu tenho coragem de me matar. Não era cristão. Eu não sei, mas hoje eu sei que foi o Espírito Santo, foi Deus que botou aquilo. E eu quero utilizar que foi minha mãe, talvez em conjunto, não sei. Mas na mesma semana, eu não precisei ir à procura do emprego. O rapaz, ele foi na minha casa me oferecer emprego. O meu primeiro emprego com carteira assinada para trabalhar em uma farmácia. Trabalhei nessa farmácia por 7 anos. Saí dessa farmácia para trabalhar no SAMU, porque concluí o curso técnico de enfermagem, aí fui para o SAMU. Saí do SAMU 2 anos depois, porque passei no concurso público federal e fui assumir esse concurso em Salvador. E depois, passando 6 anos em Salvador, pedi transferências aqui para Lagarto.
E aqui em Lagarto, o Senhor me mostrou essa igreja. Consequentemente, me mostrando esses irmãos, mudando a minha visão de vida, mudando a minha mentalidade. Hoje, essa pessoa que chegou aqui sem perspectiva, faz parte do corpo de pastores dessa igreja. Então, se Deus transformou a minha vida, quando eu fiz uma fala dessa, uma fala satânica dessa, pensando em tirar minha própria vida, Deus, Ele também pode transformar a sua vida. Porque vidas são importantes para Deus. Vidas, pessoas, elas vão impactar outras vidas lá fora. A dificuldade que você está vivendo hoje é porque Deus quer lhe capacitar para isso. É como nosso pastorzão Sidicley fala, né? O problema que você está enfrentando hoje é porque pessoas vão cruzar seu caminho para você ajudar. Todos os problemas é porque Deus está te capacitando para que você fique experiente no assunto, para você falar isso para a pessoa que vai cruzar o seu caminho. Deus não faz nada sem propósito nenhum. Dando sequência no versículo 31, diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar não significa cruzar os braços. Esperar significa confiar ativamente, depositar a esperança e aguardar o tempo de Deus com paciência e fé. Mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Eu não posso somente dizer, Deus vai fazer tal coisa, Deus vai fazer isso para mim, Deus vai fazer isso para mim, e eu não também fazer a minha parte. Nós precisamos, enquanto esperamos, também agir. Nós precisamos ter fé, mas nós precisamos caminhar enquanto a gente pode caminhar. Porque senão seria muito fácil. Existe uma frase que eu já escutei algumas vezes, ele diz que Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer por você. Deus é o Senhor das causas impossíveis. As possíveis, Ele deixou com a gente. Então, se tem algo na sua vida que você acha que é possível, está difícil, mas é possível, então é você que tem que fazer. É você que tem que caminhar. Agora, quando o negócio se tornar impossível, aí a gente lança nos braços de quem resolve. Amém? Quando ele diz que renovam as nossas forças, vamos imaginar um celular que precisa recarregar a bateria. Assim como esse celular que precisa recarregar a bateria, nós precisamos recarregar as nossas forças. Porque tem dia, como eu já falei, tem dias que a gente está fraco mesmo. Até a gente tem fraqueza para ler a palavra. Tem dia que você acorda e, meu Deus, o que é isso? Que cansaço é esse? Eu não tenho vontade de ler a palavra? Como assim? E a gente vai, porque se a gente deixar essa preguiça tomar de conta, é só o inimigo tentando dominar para que você se afaste da palavra de Deus. Mas nós precisamos ter isso em mente. Assim como um celular precisa recarregar a bateria, nós precisamos recarregar as nossas forças. E a palavra de Deus é o nosso carregador. Eu não sei quantos de vocês estavam já triste, fraco, quando você lê a palavra, que aquela palavra fala diretamente com você, é uma injeção de ânimo. É uma injeção de ânimo tremenda. É muito bom ler a palavra de Deus e é através dela que o Senhor fala com a gente. É através da palavra dele que quando você está fraco, quando você está desanimado, Deus vai te animar e Deus vai te levantar. Quando ele diz, voam alto como águia, ele está querendo dizer o seguinte, que Deus nos capacita para voar por cima das tempestades e dos problemas da sua vida. Você vai estar vendo os problemas de cima, porque você vai voar como águia. Deus está querendo que você enxergue a vida com uma perspectiva mais alta, com uma perspectiva mais espiritual. Às vezes, o limite que você está enxergando é porque você está só vendo as coisas com um olhar humano. Mas nós precisamos ver as coisas com um olhar espiritual. Porque o mundo espiritual ele é mais real do que a gente imagina. Existem situações que, quando você vai levar a palavra de Deus para alguém, de um momento para o outro, o ambiente está tranquilo. Mas quando você diz assim, vamos falar de Deus aqui, começa uma barulheira, as pessoas começam a ir para um lado, para o outro, para não ouvir a palavra. É o mundo espiritual se movendo. Então, se o mundo espiritual se move em relação a isso, ele se move também lá dentro da sua casa. E nós precisamos ter cuidado,
O que é que dentro de casa nós estamos fazendo para alimentar o mundo espiritual? Você está lendo a palavra, você coloca louvores na sua casa, você fala de Deus com os seus familiares ali. Nós precisamos criar essa atmosfera espiritual dentro de casa também. Quando ele diz que correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, ele está focando na capacidade que Deus dá ao ser humano de suportar momentos de crise intensa, grandes desafios ou ritmos acelerados, sem sofrer um esgotamento espiritual ou emocional. Ontem, 5 da manhã, só para a gente fazer um exemplo rápido aqui sobre correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ontem, 5 da manhã, a gente acordou. Ontem foi sábado, tem a oração que começa às 6, a gente acorda às 5 para ler a palavra, vem para a oração. Depois da oração a gente saiu, passamos o dia nas nossas atividades diárias. Quando foi à noite, teve outra atividade da noite, depois teve vigília aqui, né? Chegamos meia-noite, saímos 5 da manhã. Então de 5 da manhã de ontem às 5 da manhã de hoje já foram 24 horas, né? Venci essas 24 horas, acordado. Saí da vigília, fui para mais 12 horas de plantão. 5 da tarde fechou 36 horas acordado. Que hora é essa? 7 e uns quebrado. Então eu já estou há mais de 36 horas acordado. Eu estou falando de Deus agora. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, se eu estou aqui acordado falando com vocês há mais de 36 horas, é sinal que a palavra de Deus funciona. Isso é um sinal que a palavra de Deus funciona. E Ele está nos dando força para ficar de pé até agora. Amém? A grande verdade é que mesmo em meio às lutas diárias, existe um Deus que nos sustenta. Um Deus que nunca vai nos abandonar, pois Ele mesmo promete na própria palavra, dizendo: ei, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Por isso saiba, meus irmãos, que você não está só. Diante da dificuldade que você está atravessando, você não está sozinho. Creia que há um Deus que está do seu lado. Creia que há um Deus que está cuidando de você, ainda que você diga assim, mas eu não estou enxergando. Mas mesmo sem a gente enxergar, Ele está cuidando. Ele está nos fortalecendo. Ele está nos dando força, Ele está nos dando vigor, para que a gente permaneça de pé, mesmo diante de todas as dificuldades que surgirem. Meu querido, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Se passou pela sua cabeça desistir, se passou pela sua cabeça tirar a sua própria vida, meu querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira isso da sua mente. Tira isso da sua mente. Não vai ser esse problema que vai te derrotar. Não vai ser esse problema que vai fazer você cair. Cerque-se de pessoas que querem o seu bem. Cerque-se de pessoas que vão estar com você. Em nome de Jesus, a sua vida não chegou ao fim. Você tem sonhos, você tem projetos. Deus quer que você vença. Deus quer que você rompa. Pois lá em Jeremias está dizendo o seguinte: ei, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de lhe dar um futuro. Deus quer te dar um futuro. Nós só precisamos confiar nisso. Nós só precisamos acreditar que Deus quer nos dar um futuro de bênção, de paz e de prosperidade. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você nessa noite. Qual é a área que você tem constantemente se sentindo que não está andando na sua vida? Qual é a área que você acha que nada mudou? Qual é a área que você tem mais cansaço? Qual é a área na sua vida que você sente que você está na roda dos ratos? Gira e nada muda. Eu creio que todos nós temos uma área dessa. Tem cansaço aí, não tem, meu irmão? Tem dores aí, não tem, meu irmão? Tem falta de perdão também, será? Às vezes a falta de perdão nos impede de avançar. A falta de perdão nos impede de romper na vida. Tem ansiedade. Tem um versículo que diz o seguinte: ei, não andem ansiosos por coisa alguma.
E por que muitas vezes nós ficamos ansiosos? A Bíblia, quando você passa a ler ela muito, todos os dias, a sua sensação de ansiedade vai diminuir. Tem só mais um testemunho rápido. Esse cara que está falando para vocês, tomou remédio controlado por 6 meses, por conta de ansiedade. Trabalhando em Salvador, na época da Covid, as estradas do estado da Bahia fecharam. Para quem via a família a cada 15 dias, passou 3 meses sem ver a família. Dentro de uma UTI, chegava a pessoa, morria, chegava a pessoa, morria de Covid, morria de Covid, morria de Covid. Eu peguei Covid, meu pensamento foi, eu vou morrer de Covid também. Estresse, ansiedade, síndrome, achando que estava sendo perseguido. Foi aí que eu me aproximei mais de Deus. Foi através dessa proximidade com Deus que o medicamento que era para tomar durante 6 meses, graças a Deus, com ajuda profissional, é por isso que é importante ajuda profissional, psicólogo, médico especialista, medicamentos corretos. Isso vai fazer com que você reduza o seu nível de ansiedade. Era para tomar por 6 meses, graças a Deus, conseguimos reduzir em 5 meses e meio. É o poder de Deus agindo através, mas eu não tenho dúvidas que o que me libertou realmente da síndrome, da ansiedade e de tudo mais, foi a palavra de Deus. Então, se ela funcionou para mim, ela também vai funcionar para você. Amém? Meus queridos, se você está exausto ou exausta de tanto sofrimento, se a sua casa já não é mais um lar de paz, se existem brigas, se existem discussões dentro da sua casa, pare um pouco, busque Deus. No início do culto eu falei que tinha uma belíssima fonte de renovação de forças. E essa fonte, ela é inesgotável. Essa fonte é o nosso Deus Criador. Pois Ele deu seu único Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenha vida em abundância. É isso que Deus quer para você. Deus não quer te ver dependente de medicamento controlado. Deus não quer te ver dependente da ansiedade, da depressão. Deus não quer te ver sofrendo em casa que está cheio de briga, de contenda, de desavença. Deus não quer te ver em ciclos de amizades fracassados, onde um fala mal do outro. Deus quer que você cresça. E é isso que Ele tem para você, é isso que Ele tem para nós nessa noite. Mas você precisa crer, meus irmãos. Você precisa crer que a palavra dEle não mente. Eu acredito que só existe uma forma de sermos renovados verdadeiramente. As nossas forças nessa noite, ela pode estar se dissipando. Talvez as pessoas estão aqui, mas a mente está em outro lugar. O inimigo ele está agindo na mente de algumas pessoas para que você não ouça essa palavra. Mas só existe uma única forma verdadeiramente de você renovar as suas forças. É se você entregar a sua vida a Jesus. Se você decidir andar nos caminhos do Senhor. Se você decidir ser liberto de todos esses problemas, de todos esses fracassos. E é por isso que eu trouxe essa palavra nessa noite. A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você antes vivia em uma casa bagunçada, destruída, a partir do momento que você decide andar com Cristo, a sua vida se torna uma nova vida. Deus tem, como eu já falei, propósitos para você. Deus tem projetos para você. Mas você precisa ser esse parceiro com Ele. Não só esperar que Ele haja através da sua vida, mas que você, com os seus próprios passos, dando os seus passos em busca de mais conhecimento, em busca de mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Parece que quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler. Parece que quanto mais a gente quer conhecer, mais e mais e mais. Essa fonte inesgotável. Essa fonte que te deixa firme. Essa fonte que te mantém de pé.
Mesmo diante do seu corpo cansado, mas você se mantém de pé, porque é Deus que te sustenta. Eu não quis trazer aqui para vocês, pessoal, só uma palavra bonita, não. Eu quis trazer para você a realidade de um Deus que mudou a minha vida. Os exemplos que eu dei aqui foram exemplos reais, que hoje eu vejo o Berg que eu era e o Berg que eu estou me tornando, mas eu ainda consigo enxergar o Berg que Deus quer que eu seja. Só que esse Berg que Deus quer que eu seja, eu ainda estou muito distante dele. Mas o que importa é que todos os dias eu estou dando um passo em direção a isso. As coisas ruins que eu fazia antes, eu procuro já não fazer mais. As tristezas e raivas que eu tinha antes, eu procuro já não ficar tão chateado com as coisas que me irritavam. E você precisa fazer isso na sua vida também. O que é que tem te deixado tão com raiva, com tanta raiva, com tanto ódio? O que é que tem tirado o seu sono? Será que vale a pena você drenar suas forças por algo que não faz o mínimo sentido? Será que realmente vale a pena você lutar com a força dos seus próprios braços, sendo que você pode entregar o seu caminho ao Senhor? Sendo que você pode entregar a Ele. Às vezes, todo esse cansaço que você está vivendo, possa ser porque você ainda não aprendeu a descansar no Senhor. Espere nele, descanse nele. Às vezes a gente quer fazer tudo na força dos nossos braços. Não vai ser, ou é do meu jeito ou não é. Ou é assim ou não é. Não vai ser assim, meu querido. Existe um Deus que Ele é soberano. Ele é o Criador do céu e da terra. Entenda que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Mas enquanto você estiver lutando com a força dos seus braços, é bem provável que os seus planos fracassem. Porque a Bíblia diz o seguinte: ei, consagre os seus planos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É sobre isso que nós precisamos. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar que essa fonte inesgotável, ela vai estar renovando as nossas forças. Ei, eu acordei mal, mas o Senhor está me renovando. Cara, eu fui dormir mal, mas o Senhor me renovou. Eu briguei com meu amigo, e agora? Vou pedir perdão, porque o Senhor está me renovando. É renovação. Romanos 12:2, ei, sejam transformados pela renovação da sua mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. E nessa noite, para você renovar a sua mente, aliado com renovar as suas forças, só existe um caminho. E esse caminho é Deus. Sem Ele, nem tente. Eu quero agradecer a todos vocês por a oportunidade. Obrigado, meu pastor. Dizer que é sempre uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos. Aleluia. Bom, eu não autorizei o pessoal da mídia usar a foto minha ali. Foi sem autorização. Mas eu quero dizer para você que tem uns 14 anos que a gente frequenta academia, 14 anos. E quando eu comecei, uma vez eu fui para a esteira, eu durei 3 minutos na esteira. 3 minutos na esteira e já estava botando o coração para fora. Sabe por quê? Porque eu não me exercitava. Não me exercitava. Quando você não se exercita, você não tem forças. Mas quando você vai perseverando, aí você vai percebendo uma coisa: você vai mudando. Você vai mudando. Você vai adquirindo forças que você achava que não tinha, que era impossível. Mas o fato de você perseverar, você vai sendo fortalecido. Até que um dia eu corri 10 quilômetros em 58 minutos, sem parar. Para quem corria apenas 3 minutos, eu corri 10 quilômetros em menos de 1 hora. Só foi possível porque eu
persistentemente continuei treinando. Você só vai renovar suas forças se você persistentemente, insistentemente, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você nunca vai conseguir vencer se você teimar e não entrar nessa persistência de querer buscar a Deus. Sabe, pastor Berg, quem mais se cansa é quem é forte. Pastor, por que quem mais se cansa é quem é forte? Porque quem é forte acha que pode sozinho. Quem é forte pensa que pode sozinho, mas você não pode sozinho. Diga para o seu vizinho, você precisa de Deus. Diga assim com voz profética para ele, você precisa de Deus. Sem Deus você vai, você vai ficar com astenia. Tem esse termo médico, não tem? Você sabe o que é astenia? Alguém sabe o que é astenia? Alguém da medicina aqui? Não? Essa sensação constante de fraqueza, sem forças, de desânimo. Deus não criou você para isso. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Em nome de Jesus, se coloca de pé. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Começa a falar com o Senhor e diga para Ele: Senhor, eu não quero tentar sozinho. Pede perdão a Ele se você tem tentado sozinho. Diga para Deus: Deus, me perdoa, porque essa astenia, esse cansaço, essa fraqueza que eu estou sentindo, esse sentimento de derrota, esse desejo de desistir de tudo, é porque eu estou tentando sozinho, sozinha. Eu preciso da tua ajuda. Seja humilde o suficiente. Diga para Deus: Deus, eu preciso da tua ajuda. Peça para Ele: estenda a tua mão, Senhor, sobre a minha vida. Me socorra, me ajude. Eu quero entrar, Senhor, no teu treino. Eu quero ser fortalecido no Senhor, na força do teu poder. Eu quero ser fortalecido em ti. Talvez o primeiro passo, como o pastor Berg disse, seja você entregar a tua vida. Entrega ao Senhor os teus caminhos. Entrega ao Senhor os teus planos. Entrega ao Senhor os teus projetos. Entregue sua vida. Não tenta reter a sua vida. Se você tentar reter, você vai perder a vida. Mas se você entregar, você vai ganhar a sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu quero me entregar a ti. Eu sei que eu não tenho forças para seguir sozinho. Eu preciso do Senhor. Eu quero me entregar por completo nas tuas mãos. Eu quero ser renovado na força do teu poder. Eu quero andar e não me cansar. Eu quero subir com asas como uma águia. Eu quero esperar no Senhor e receber o renovo da tua parte na minha vida. Eu quero ter uma esperança, convicção de que o Senhor me ama e tem um futuro para mim, de que o meu nome está gravado na palma das tuas mãos. E nessa noite eu me entrego por completo nas tuas mãos. Recebe a minha vida para o louvor da tua glória. Amém? Se você está aqui nessa noite e pela primeira vez, preste bem atenção, pela primeira vez você fez essa oração e diz: eu quero, pastor, eu quero fazer isso. Eu quero que você levante a sua mão. Se você fez essa oração e disse: pastor, eu quero, eu desejo fazer isso. Onde você estiver, levanta a sua mão bem alto, em nome de Jesus. Deixe que o Senhor veja a sua mão se levantando nessa noite. Se você deseja, onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Amém, eu vejo a sua mão. Amém. Onde está a segunda pessoa que deseja fazer isso? Eu quero orar por você. Querido, se Deus está falando com você hoje, não endureça o teu coração.
Há mais alguém aqui? Onde está a segunda pessoa? Pode levantar a sua mão. Amém, eu vejo a sua mão. Onde está a terceira pessoa? Se você é essa pessoa, pode vir aqui à frente, pode trazer ela aqui. Onde está a terceira pessoa que gostaria? Vem aqui hoje. Não tenta sozinho. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir. A moça pode vir aqui também. Pode vir. Se o Senhor está falando com você, querido, vem aqui hoje, em nome de Jesus. Como nós cantamos, preciso de Ti. Se você precisa dele, você quer tomar essa decisão hoje, hoje o Senhor está te chamando. Há mais alguém? Se você está longe do Senhor, pastor, no meu caso, eu estou longe dele. Hoje é o dia de você voltar. Hoje o Pai está à porta, Ele está aguardando você voltar. Então é o dia de você dizer, hoje eu volto. Hoje eu tomo a decisão, pastor, de voltar. Tem mais alguém? Em nome de Jesus nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui à frente. Senhor, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome. Queremos te louvar, Senhor, por essas vidas preciosas. E te pedimos no poderoso nome de Jesus, que cada um deles receba do Senhor essa paz que excede todo entendimento. Inunda suas vidas com a tua presença, em nome de Jesus. Remove todo fardo, remove todo peso dos ombros. No nome de Jesus, nessa noite eu declaro que o peso que estava sobre os seus ombros é removido no poder do nome de Jesus. O Senhor te toma nos braços para te dar descanso, para trazer renovo sobre a sua vida, para trazer esperança sobre ti. No poderoso nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por essas vidas. Escreve seus nomes no livro da vida. Hoje nós declaramos que todas as prisões do passado, todas as reivindicações das trevas são quebradas no poder do nome de Jesus. Todo escrito de dívida que o diabo tinha contra essas vidas, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus e declaramos vida e vida em abundância em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode dar um abraço nelas. Amém. Vocês podem ir ali para o lado, porque você está em casa e você é amado do Senhor. Aplauda o Senhor mais forte, amém? Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Fecha o corredor, vamos fechar o corredor. Isso. Diga assim pro seu vizinho, entra na academia de Jeová. Mas não é aquela que tem ali não, viu? Não é aquela não, viu? Na academia do Deus Todo-Poderoso. Se fortaleça no Senhor. Amém? Tenha uma prática diária. Tire um tempo. Ore. Leia a palavra. Fale de Jesus para alguém. Ore por alguém. Isso vai fortalecer você. Isso vai te fortalecer. Isso vai te fortalecer você. E que você vai olhar para trás e vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Amém? Curva a tua cabeça, comece a agradecer ao Senhor pela mensagem. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Berg, sua esposa. Deus abençoe sua família. Que o Senhor cubra e livre de todo o mal. Agradeça ao Senhor. Agradeça por esse fortalecimento em Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa. Te agradecemos por tua palavra que nos lembra que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um aqui seja renovado nessa noite. Declaramos uma semana de renovo sobre o teu povo. Aqueles que estavam desanimados, recebe novo ânimo nessa noite. O Senhor unge com óleo de alegria. O Senhor traz um bálsamo novo sobre o teu povo e nos fortalece em ti. Nós abençoamos, Senhor, a tua igreja, declarando que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz em nome de Jesus.
Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a todos. Não saia sem tomar o cafezinho ali do lado.